gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, nós teremos uma palavra com o Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a bênção, a inspiração, a misericórdia e também perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, não é? Oremos todos. Grande Deus, Pai de bondade, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, com mais este objetivo de levar até os corações dos filhos do Senhor este culto, a mensagem da Tua palavra, enfim, adorar o Senhor também com os nossos cânticos, suplicar em favor uns dos outros. Este é o objetivo deste trabalho de mais esta noite, Senhor. E nós damos graças a Ti, ó Deus, porque nos destes a oportunidade, nos deste saúde, nos deste graça, e aqui estamos mais uma vez. Pedimos a direção do Senhor, a bênção do Senhor, o perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos tudo isto e Te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, então, meus irmãos, a escritura que vamos ler aqui, ela está registrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, e nós começaremos com o versículo 20, permitindo o Senhor, não é? Mateus 11, versículo 20. E nós teremos também a oração da fé, a corrente de oração em favor uns dos outros, e, se permitir o Senhor, também daremos continuidade à leitura, ao estudo da mensagem que está em pauta. Mas no princípio não foi assim. Mas agora então é a hora de nós adorarmos com os nossos cânticos. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor e pedir a bênção e a misericórdia e que Ele aceite o nosso louvor, a nossa adoração em forma de cânticos. Cantemos todos agora para a glória do Senhor nosso Deus. Escuta a voz do meu Jesus, segue-me, segue-me, segue-me. Guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, segue-me, segue-me. Por ti
eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, 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 liberto dos pecados teus. Segue-me, 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 guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, segue-me, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, 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 em mim tu podes descansar. Segue-me, 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 em teus cuidados me entregar. Segue-me, 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 eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo o teu temor. Segue-me, segue-me, segue-me. Alma cansada, vem já.
coração. Em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Estás ferido pela dor que vem da tua transgressão. Vem sem demora, Salvador, terás alívio e salvação. Oh, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Se estás distante do Senhor e tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois Ele em seu amor dará a graça do poder. Oh, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele teu viver. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti. O amor que o levou a seu filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crer, sim, crer. Oh, crer, sim, crer. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crer nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos que Ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelos servos buscar. Oh, crer, sim, crer. Oh, crer, sim, crer. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crer.
crer nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque os pecados de seu coração vedavam-lhe a entrada nos céus. Oh, crer, sim, crer. Oh, crer, sim, crer. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crer nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, caminho mostrou, o qual para os céus nos conduz. Oh, crer, sim, crer. Oh, crer, sim, crer. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crer nesse amor sem igual. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, não é? Então agora nós vamos à leitura da Santa Palavra do Senhor, para extrairmos daqui algum conselho, ou mesmo alguma correção, alguma coisa que nós estejamos precisando da parte do Senhor, que Ele se digne a falar conosco através da sua palavra, não é? Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, o não se haverem, ou seja, está faltando uma letra aqui, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Até o versículo 26, não é? Muito bem, meus queridos irmãos, então agora vamos orar, ter a nossa corrente de oração, oração da fé, né? Orando em favor uns dos outros, para que todos recebam a bênção do Senhor. Grande Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, é que nós estamos orando agora novamente, Senhor. Já oramos no princípio do culto e agora estamos orando outra vez. E esta oração a Deus não é para a abertura do trabalho.
e nem tampouco para o encerramento do culto, mas para buscarmos a bênção do Senhor em favor dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, daqueles que estão angustiados, com problemas psíquicos, aqueles que estão com problemas físicos mesmo, doenças incuráveis talvez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor que sejas misericordioso com cada um. Seja complacente, ó Deus, para que todos possam receber e ficarem gratos ao Senhor pelas bênçãos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entregamos a necessidade de todos os teus filhos nas mãos do Senhor. Para a tua bendita glória, pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Muito bom. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos ir para a mensagem agora, que estamos parados no parágrafo 35. O título da mensagem, se você não pegou no outro culto, então o título da mensagem é Mas no princípio não foi assim. Pregado em Belminton, e no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no dia 11 de abril de 1961. E nós já lemos até o parágrafo 34, né? Então vamos aqui agora a partir do 35, né? Então, veja você, são sempre estas pessoas nas quais hoje colocamos tanta ênfase, nos espertos e inteligentes. Muitos de nós elegemos nosso pastor para a nossa igreja, queremos alguém que seja realmente brilhante, inteligente, que possua PhD, LD, duplo OST, digo QST, todos os tipos de coisas atrás de seus nomes. E talvez ele não saiba mais a respeito de Deus do que um Hottentot sabe a respeito de uma noite egípcia. Agora, isso é verdade. Agora, esta é uma observação grosseira. Me perdoem pela expressão rude, mas esta é a verdade. Ele pode conhecer todos os tipos de teologia bíblica e credos, mas não conhece nada a respeito de Deus. Eu preferiria ter um homem com o meu filho guiando-o a Deus, que não soubesse a diferença entre uma banda de feijão e café, e que conhecesse a Deus no poder da ressurreição de Jesus Cristo, do que ter toda a teologia a respeito da qual você pudesse falar e falando, e ele de um enorme assento de pelúcia em algum lugar, e lhe fazendo ajoelhar e dizendo algumas coisas. Eu preferiria tê-lo ali fora em uma plantação de milho, ou num monte de artemísias, ao lado de um toco, em algum lugar, orando para Deus. Isto é correto. Volte ao original. Nunca conheceremos a Deus. Há alguns anos, eles achavam que podiam educar as pessoas. E o que temos agora? Um punhado de pagãos cultos. Exatamente. E é mais difícil lidar com eles do que com os pagãos incultos. Então, o profeta está deixando aqui o ensino para nós, não é? Não seria só o seu parecer, não. Seria mesmo o ensino para nós, que nós, se quisermos acertar no alvo, e quando formos
escolher um ministro ou qualquer coisa assim, então que nós possamos tomar essas indicações, essas orientações do profeta de Deus, né? Porque o estudo material, para Deus, ele quase nada se aproveita. O que se aproveita mesmo é quando Deus revela à pessoa as coisas espirituais, como nós lemos, né, que o Senhor Deus ocultou as coisas dos sábios e as revelou aos pequeninos, que talvez não tivesse tanta cultura, né? Agora, tenho ido à África e tenho feito missão na Tailândia e ao redor do mundo todo, praticamente em cada nação debaixo dos céus. E eu nunca vi pessoas mais difíceis de se lidar com elas do que as dos Estados Unidos. Se há um lugar onde eles realmente necessitam de um missionário, é nos Estados Unidos, não é? Às vezes nós observamos isso. Os missionários fazem grande empenho para ir em países distantes, para pregar lá para aqueles povos, e muitas vezes ao redor de si existem muitas pessoas que estão precisando de pregação, de se converter ao Evangelho, mesmo já sendo membro de igrejas, né? É muito triste pensar isso. Mas ele está dizendo aqui, olha, se tem um lugar que o povo é difícil para crer, é nos Estados Unidos. Então, ele era americano e ele estava falando da sua própria pátria. Estados Unidos da América, porque um incrédulo é um pagão. Então, eles podem ser que sejam membros de alguma organização religiosa, mas de todas as formas são pagãos porque são incrédulos, não é? E um incrédulo culto é mais difícil do que lidar com ele, do que um que é inculto. Agora, eu não digo isto para ser rude, mas esta é a verdade. E eu sou responsável e terei que responder pelas minhas palavras no dia do julgamento. Essa é a verdade. O incrédulo, homem esperto, cientistas, sagazes, mesmo sendo religiosos, até o âmago. Assim era Caim. Não percamos essas coisas. Essas comparações são muito importantes para a nossa edificação espiritual. Assim era Caim. Se Deus apenas requeresse do homem que fosse à igreja e construísse um altar e adorasse, Caim teria sido justificado tanto quanto o foi Abel. Os dois rapazes construíram um altar. Os dois rapazes que são Abel e Caim, não é? Construíram um altar. Ambos adoraram. Ambos fizeram sacrifícios. Ambos criam em Deus. Isso é muito sério, né? Caim cria em Deus. Ambos criam em Deus. Mas o que aconteceu? Caim foi recusado porque ele não se aproximou da maneira provida por Deus. E há um caminho que parece ser correto ao homem, mas o fim dele é caminho de morte. Não importa o quanto você tente ir à igreja, a quantas igrejas você pertença, isso não tem nada a ver com isto. Não significa nada para Deus. Significa que você nem mesmo começou na primeira base da salvação. A salvação não vem através de denominação ou da educação. Ela vem através de uma experiência de nascer novamente do Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo vivendo em seu corpo. Agora, isto é verdade. Aleluia. Agora,
nós descobrimos que lá atrás, no princípio, quando as pessoas começaram a tentar perverter o que Deus havia criado, o homem tenta perverter para deixar isto mais bonito, deixar isto mais atrativo. E eu gostaria de ter tempo apenas para mostrar a você a perversão que está acontecendo. Você sabe o que está causando câncer? Alimento pervertido. Isto aqui é muito importante, hein? Você sabe o que está causando câncer? Alimento pervertido. Isto é correto. O que eles dizem? Os cientistas alegam que daqui a 20 anos, se eles continuarem a deixar as mulheres comerem frango e coisas que... esses frangos híbridos e assim por diante, que elas não serão mais capazes de terem filhos. A raça será extinta, porque a mulher não poderá dar à luz a um bebê. A raça seria extinta, porque a mulher não poderia mais dar à luz a um bebê. O que aconteceu através da perversão? Nós devíamos comer o grão das coisas em seu original. Mas o que é isto? O mundo agora, a nação está simplesmente em uma enorme condição de perversão. Eles pegaram frangos e os cruzaram e assim por diante e formaram frangos híbridos, sendo que o pobre frango pode viver por apenas 1 ano. A sua carne é tão mole e eles o deixaram de tal modo que não possuem nenhuma asa, ou quase não tem. Ora, ele está em condições terríveis. E eles enfiam aquela carne em você, o gado híbrido e tudo mais. Mas aquilo não é... Aqueles frangos não podem se reproduzir, nem mesmo pode o gado. Eles são híbridos. Eles não podem. Eles estão liquidados. Exatamente correto. É bom parar um pouquinho aqui para nós fazermos algumas observações. A alimentação é um ponto principal para a vida humana, para a saúde humana. Você observar o que você come, o que não come, o tipo de alimento, enfim, é muito importante observar estas coisas, não é? E o profeta está dizendo aqui. E quando a igreja se torna híbrida, ela está liquidada, acabada. Não tenho intenção de ser grosseiro, mas eu tenho que ser honesto. Talvez eu nunca encontre com nenhum de vocês, alguns de vocês aqui desta noite em diante, talvez não vejamos a chegada do amanhecer. Mas, então, queremos ser honestos. E cada minuto de nossas vidas devemos ser honestos. Pegue uma mula. A mula é a coisa mais estúpida que eu conheço. Não importa o que você faça, você não pode lhe ensinar nada. Por quê? Ela é híbrida. Isto é tudo. Você nunca fará com que aprenda alguma coisa, a mula, né? Com que aprenda alguma coisa ou lhe ensinar nada. Ela apenas fica ali emperrada
e você pode lhe chamar, ela não tem nenhuma afeição, ela ficará ali parada, com as orelhas levantadas e ronque, ronque. Ela não sabe, ele é apenas um jumento, ela é uma mula. Me faz recordar de algumas pessoas, algumas destas fantástica religião de mula, hoje, que eles possuem uma religião híbrida, como um punhado de jumentos assentados e dizem: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o curador. Ele dá o batismo com o Espírito Santo. Eles dirão, ronque, ronque, os dias dos milagres passaram. Esse ronque, ronque, ele quer dizer isso. Os dias dos milagres passaram. Eles dizem, né? Ronque, ronque. Veja, eles não sabem de onde vieram. Uma mula não sabe quem é sua mãe, quem é seu pai. E ela está de qualquer modo liquidada. Ela não sabe, não há nada para ela. Ela é apenas uma coisa ilegítima. E esta é a maneira que algumas de nossas religiões estão ficando. Isto é correto, eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem a Deus. A única coisa que sabem é que há uma certa classe de lugar onde ir, que é a igreja. Alguém os colocou lá para dentro como membros, eles trouxeram suas cartas de alguma outra... trouxeram suas cartas de alguma outra igreja e eles os colocaram para dentro desta igreja. Eles ficam na reunião por alguns minutos até você dizer algo que não gostem e eles não se levantam de forma respeitosa. Eles ficam de pé e saem. Isso não é nem mesmo americano. Quer dizer, então eles ficam ali, alguém deu uma carta de apresentação, de mudança, qualquer coisa assim, não é? E aí ele vem, entrega aquela carta e fica ali, mas é só você dizer alguma coisa que ele não concorda, ele se levanta da forma desrespeitosa e se vai. É isso que ele está dizendo aqui, né? Antigamente, às vezes usava-se isto, né? O crente era muito trabalhoso na igreja, ele dava muito trabalho, criava problemas para o ministério, para o pastor, para os diáconos e tudo. Então, quando ele queria mudar, o pastor fazia uma carta, e isso foi fato acontecido, né? O pastor fazia uma carta recomendando ele que fosse para outra cidade e fosse lá bem recebido. Então aquela carta não era verídica, na verdade, era uma carta torcida, porque ele não era um bom membro ali, digno de uma boa recomendação. Mas o pastor não dizia que ele não era bom membro, de medo que ele não fosse embora. O pastor queria que ele fosse, né? Parece um paradoxo, né? Geralmente o pastor não quer que a ovelha mude, não pode proibir, é claro, mas não gostaria que ele ficasse ali na congregação. Mas em certos casos, o pastor não queria que desse errado a mudança dele. Então ele dizia, receba esse irmão na comunhão, como convém aos santos e tal, né? Mas vamos aqui. Então esse aqui trouxe a carta, mas ele não entende nada, porque ele é híbrido, não é? Vamos aqui então, isso é de ser mal educado, que ele quer dizer, né? Isso de ser mal educado, de se levantar da reunião e sair bruscamente, sem pedir licença, isso não é nem americano, não é nem costume americano, não precisa ser cristão,
não é? Minha mãe me criou com senso melhor do que aquele. Se eu fosse a uma reunião, eu seria suficientemente cavalheiro para ficar quieto, assentado e ouvindo, ou, em primeiro lugar, eu nem mesmo iria. Isso é correto. Então, quer dizer, eu sempre pensei isto, eu sou dessa opinião também. Você não vai a lugar nenhum para fazer críticas. Eu estou falando em questão religiosa, em igrejas, em cultos. Você não deve ir em lugar nenhum, em culto nenhum, para ir lá para criticar, ir lá para ser desrespeitoso. Então não vá. Você não deve ir. Se você vai, você deve respeitar o ambiente onde você está. Porque crente cristão é respeitador, não é? É isso. Então, em primeiro lugar, eu nem mesmo iria, isso é correto. Aquilo nem mesmo mostra uma boa criação. Não é de admirar que tenhamos a delinquência juvenil. Temos muita delinquência de pais que causaram isto. Então não era somente a delinquência dos jovens, dos adolescentes, juvenil, não é? É também a delinquência dos pais, que não souberam educar seus filhos. Por isso os filhos também ficaram delinquentes, não é? Delinquência de pais que causaram isto é correto. Agora, que vergonha é para a igreja e para Cristo nesta causa? Sim, uma mula. Ela é apenas uma velha híbrida ignorante que não sabe de nada. A única coisa que ela sabe é que ela esperará a vida eterna para te dar um coice quando ela estiver morrendo. Isso é correto. Qualquer um que sabe tudo em relação a uma mula, mas, eu gosto de um bom cavalo com pedigree. Não há nada mais bonito. Ele tem pedigree. Ele sabe quem é o seu papai, quem foi a sua mãe, quem foi o seu avô, quem foi o seu tataravô. Ele tem pedigree. Eu gostaria de ver uma verdadeira boa igreja de pedigree e cristã, a qual sabe quem é o seu pai, que sabe que Deus é o seu pai, sabe que são nascidos do Espírito Santo. Eles podem traçar isto bem através de cada geração, desde lá atrás, no princípio. Nós começamos quando Lutero começou, nós começamos quando Wesley começou, nós começamos quando algum outro começou, nós começamos quando Cristo derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes. Pedigree. Amém. Irmão, você fala a palavra de Deus, ele dirá amém. Graças a Deus. Porque alguém diz, a nossa igreja é mais velha, a nossa tem 60 anos, 50, a nossa tem 200, né? A nossa tem 400 anos, mas a verdadeira igreja, ela não nasceu há 100 anos atrás, há 50, há 200, há 100. Ela nasceu no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. É lá que nasceu a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Você fala a palavra de Deus, ele dirá amém a ela. Deixe-o receber o Espírito Santo, ele agirá exatamente como eles agiram no princípio, porque a sua linhagem tem pedigree. Eu me sinto como que religioso nesse momento. Sim, amém. Fico tão enjoado
dessa velha coisa formal. Eu gosto da verdadeira religião, do real, verdadeiro poder de Deus. Vem, porque nós temos tanto desses velhos jumentos híbridos, misturados com todos os tipos de coisas, e não sabem de onde vieram, a que pertencem. Se os metodistas não nos tratarem bem, nós nos uniremos aos batistas. Não nos tratando bem, os batistas, nos vamos até os presbiterianos ou para outro lugar. Vamos voltar para o Calvário e obter a verdadeira linhagem do Espírito Santo em nós. Então ele está dizendo aqui que a pessoa está numa certa organização e ele diz, se aqui eles não nos tratarem bem, nós iremos para outra organização, não é? Se lá também não nos tratarem bem, nós iremos para outra. E é sempre assim. Aí ele diz, não, vamos voltar ao Calvário. Vamos voltar para a verdadeira religião do Espírito Santo, a linhagem do Espírito Santo em nós. Então você saberá onde está firmado. Você saberá quem é seu pai. E cada vez que a Bíblia diz qualquer coisa, você confirma aquilo com um amém. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O velho jumento diz, eu não sei a respeito disto. Mas o cavalo que possui um real, genuíno pedigree, diz, amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O verdadeiro diz, amém. Sim, Senhor, tem pedigree. Seus antepassados vêm desde lá do Pentecostes, desde lá de trás. Então, ele sabe onde ele está firmado. Ele é uma verdadeira, genuína parte de Deus. Esse dia eu estava dizendo para os irmãos lá na igreja, não é? Que quando o Senhor criou o mundo, ele criou o cavalo, criou a galinha, criou o cachorro, o boi, enfim, toda a criação, mas ele não fez aquilo ali de uma forma específica, né? Ele simplesmente criou aquilo. Mas quando ele fez o homem, a Bíblia disse que ele soprou neles e deu a vida e ele se tornou uma alma vivente. E no ser humano, o Senhor Deus colocou uma porção da sua alma. Olha isto aqui que o profeta está dizendo, eu ainda não tinha lido isto aqui. Ele é uma verdadeira, genuína parte de Deus, nascido do Espírito Santo, lavado no sangue do Cordeiro. Agora, digo, aquela igrejinha tem vindo por 1500 anos atrás, das eras negras, até se tornar realmente a minoria. Eu estava falando outro dia com um sacerdote que estava entrevistando. Ele disse, nós começamos no Pentecostes. O sacerdote disse, não é? Nós começamos no Pentecostes. Eu disse, isto é exatamente a verdade. Mas por que vocês se afastaram? Pode ser que o sacerdote tivesse pensado que o profeta, o irmão Branham, ia reprovar a sua afirmação. Nós, ele quis dizer nós, a igreja católica, não é? Romana. Nós começamos no Pentecostes, né? Quem sabe ele esperou uma contraposição do profeta ali, não é? Mas o profeta disse assim, isso é exatamente a verdade, vocês começaram em Pentecostes. Aí ele continua aqui, mas por que vocês se afastaram? Como aconteceu de vocês se perderem? Eu disse, o que eles ensinaram lá atrás, se aquele foi o primeiro Papa, se Pedro foi, então por que vocês não o fazem hoje? Disse, bem,
Nós temos remissão de pecados, nós cremos. Jesus disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Eu disse: isso é verdade, que está escrito é verdade, não é? Eu disse: então, os perdoe da maneira que o primeiro Papa fez no dia de Pentecostes, porque eles dizem que São Pedro foi o primeiro Papa. Então, façamos da mesma maneira que o primeiro fez. Que esse atual, ou os demais que já houveram, deveriam ter feito como o primeiro fez, se é que ele foi o primeiro Papa, não é? Então, eu disse: eu sou um velho antiquado, sou um velho católico antiquado. O profeta Irmão Branham está dizendo isto. Eu sou um velho católico antiquado. Eu disse: o que foi isto? Na segunda era da igreja, eles tinham o que chamavam de profundezas. Disse Jesus dos Nicolaitas: Nico, conquistador da laicidade. A palavra nicolaíta significa conquistador dos leigos, né? E na terceira era, então, em Esmirna, a era do casamento, e então veio Tiatira e eles fizeram uma enorme organização e a nivelaram por baixo e aniquilaram tudo, e aquele pequeno grupo de verdadeiros crentes do Pentecostes foi aniquilado. Ele disse: ora, isso prova que a Igreja Católica é uma grande igreja. Veja as grandes tempestades que ela fez secar. Eu disse: com o Estado e tudo mais por detrás dela, e todos os dignatários. Isso não é nenhum mistério, porque o sacerdote disse: olha o que a Igreja Católica já fez. Ela fez cessar tantas guerras e tantas coisas, né? Ele disse assim: com certeza, com a ajuda do Estado, né, envolvido, e com os dignatários, né? Os grandes homens, grandes dignatários. Isso não é nenhum mistério. Como a pentecostal reviveu com tudo isto contra eles. Porque lá no começo, no princípio, o Estado não estava a favor da igreja, estava perseguindo o Estado romano, estava perseguindo a igreja, né? Era completamente inversa a posição. Agora, vencer com a ajuda do Estado, como se a igreja fosse a mulher do Estado, né? Porque é assim que a Bíblia diz em Apocalipse, né? Muito bem, estava tudo contra eles, exceto Deus. Amém. Mas nós nos firmamos com o batismo do Espírito Santo. Por que você deseja tomar um substituto quando os céus estão cheios do genuíno poder pentecostal? Porque eu tomaria um aperto de mão ou alguma confissão sem lágrimas quando o Espírito Santo está enchendo o ambiente e está pronto para encher o seu coração com o verdadeiro e genuíno Pentecostes? Por que tomaríamos algum substituto no lugar disso? Deixe-me ter Cristo. Amém. Verdadeiramente. E se a vida de Cristo está em você, ela fará a mesma coisa. Aquela foi a igreja exemplar de Deus. Foi o Pentecostes. Se alegamos que começamos ali, então o que aconteceu? O que aconteceu pelo caminho, nós entraremos nisso mais tarde, se vocês apenas aguentarem comigo mais um pouquinho. Agora observem, agora nós descobrimos que nesta grande igreja
nessa grande era de perversão, os homossexuais, eu apanhei uma revista, ou não foi uma revista, foi um jornal da Califórnia, há poucas semanas atrás, quando eu estava ali em Los Angeles, e eles disseram que os homossexuais haviam aumentado em 40%. Pensa nisto, 40% do que era há poucos anos atrás. O que é isto? Perversão. Homens, mulheres, tudo se pervertendo, não voltam mais para o original. O normal, o natural da vida foi mudado nos homens. Sua mente foi mudada. Seu espírito foi mudado. Ele mudou isso do original. Oh, não é isso uma coisa lamentável? É tal... Bem, isso é exatamente o que a Bíblia diz. Como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Deus não pode derramar o seu Espírito sobre um povo justo e ser justo. Eles têm que entrar nesta condição pelos julgamentos de Deus. E estamos quase lá agora, amigos. Se você apenas ficar agarrado pelo restante da semana, talvez o Senhor revelará isto e nós veremos o que, quão próximos estamos em uma destas noites da vinda do Senhor. Nunca pense em grandes multidões. É a minoria. Será a pequena igreja que Deus virá buscar. Recorde isso, correto. Então vamos guardar isso nas nossas almas. Será a pequena minoria que Deus virá buscar. Não são as grandes multidões, não. Aqueles que estão seguindo as grandes multidões estão equivocados. Deus não está naquilo. Aleluia. Eva foi a primeira a perverter a raça humana. Foi ela, a Eva que representa a igreja. A mulher na Bíblia sempre representa a igreja. Cristo está vindo buscar uma esposa virgem. A velha prostituta da Bíblia, que foi chamada a igreja que está sobre as 7 colinas, a igreja romana, igreja, ela tinha filhas, as quais eram as outras que a seguiram e saíram dela, que foram nascidas dela, nasceram dela em suas mesmas barreiras denominacionais, e a mesma coisa, o mesmo tipo de sistema em suas igrejas. Elas são pessoas excelentes, mas é o sistema que as prendem. Não é a igreja em si, são as pessoas na igreja, são os sistemas. Ele está dizendo aqui que não são as pessoas que são más, são os sistemas religioso, sistema denominacional, sistema organizacional que prende e rege as pessoas. É esse que é maligno. As pessoas são boas, mas elas estão sendo enganadas, não é? Então, são os sistemas que estão atrás dela, que as prendem, os colocam em uma situação, rompe o companheirismo, não as deixa ir em frente com Deus, e é uma coisa lamentável. Mas é isto que faz, é isto que Deus odeia. Não as pessoas ali dentro, mas o sistema que as prende, é o que ele detesta. É aquela organização que diz que se eles forem a uma igreja, eles serão excomungados.
e as pessoas não sabem o que fazer. Um dia eles pagarão por isso. Mas Eva, como ela se perverteu, para começar, a primeira religião pervertida. Espaço vazio na fita. Editor, por um momento, o que ela fez? Satanás lhe deu um pouco da palavra de Deus. Isto é exatamente o que Satanás tem tentado fazer o tempo todo. Então, lá para Eva, Satanás não pediu que ela se tornasse uma ateu, né, ou ateia. O Satanás não pediu para ela descrer completamente de Deus, para ela ser uma pessoa que não cresce que existia um Deus e assim por diante, né? Não, ele levou uma parte da palavra para ela. E ela crendo numa parte da palavra e não crendo em toda a palavra, ela estaria tão perdida como se ela tivesse sido uma cética que não cria em Deus, uma mulher ateia, né? Então olha isto aqui, tentado fazer o tempo todo. É isto que ele faz nesta noite. É isto que ele faz nas escolas bíblicas. É isto que ele faz nesses seminários teológicos. Ele mostra um pouco da palavra e então acrescenta algumas palavras feitas pelo homem. Aquilo é exatamente correto, porque se ele não fizer isso, as pessoas vão se dar conta que não estão sendo religiosas. E o diabo quer que elas continuem sendo religiosas, mas somente com uma parte da palavra, não é com toda a palavra, né? Correto. Que faz disso uma religião híbrida. Nós temos as igrejas mais bonitas, claro, a multidão mais bem vestida, altamente culta, com grandes pregadores e com todos os tipos de graus escolares e coisas assim, mas o que podemos fazer? Não podemos voltar para o original novamente, porque você não pode trazer a si mesmo de volta, tanto quanto uma mula não pode regressar. Você tem que nascer novamente como indivíduo, através do Espírito de Deus, do Pentecostes. Isso é correto. A bênção que caiu. O Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que vem para os metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, vem sobre tantos quantos o desejarem ou desejar. Então, Pentecostes não é ser uma denominação chamada pentecostal. Pentecostes é quando o Espírito Santo vem na pessoa, né? Mesmo estando na denominação, na organização, se a pessoa abre o coração para crer, o Espírito Santo vem nela, então ele se torna um pentecostal. É isso, né? Vem sobre tantos quantos o desejar. O Pentecostes não é uma organização. Você não pode organizar as bênçãos de Deus. Está disponível para qualquer um que desejar vir e recebê-las. E eles vêm de todas as diferentes classes de vida e de todas as diferentes igrejas. Mas Eva tentou tomar algumas das coisas que Satanás lhe disse, algumas das coisas que Deus lhe disse, e cometeu o próprio ato, e foi ali que ela se perdeu. Foi ali que ela se tornou híbrida. Então veio a semente de Satanás. E ela ainda continua a semente de Satanás. Agora, aquela coisa é tão... O híbrido é uma coisa muito maligna diante de Deus. No Velho Testamento, um filho que fosse híbrido, nascido fora
do santo matrimônio, não podia nem mesmo entrar na congregação do Senhor por 10 gerações. Era necessário 10 gerações para tirar a hibridização. Isto seria 400 anos para tirar a hibridação de um filho ilegítimo. Não podia nem mesmo entrar na congregação do Senhor. Hibridação. Uma mulher faz um voto com o seu esposo e vive com outro homem e tem um filho com ele, uma coisa terrível. Hoje nós temos tanta agitação e mistura em relação a esta segregação de brancos e os de cor e tudo mais, porque eles não deixam isto de um lado. Deixa isto da maneira que Deus o fez. Diga-me, por que uma verdadeira, boa, inteligente, esperta e bonita mulher de cor gostaria de ter um filho com um homem branco? Para terem um mulato? Não faz sentido. Não faz sentido. Muitas coisas que as pessoas de cor possuem estão fora do alcance do homem branco. Eu recordo daquele ministro de cor que se colocou ali embaixo naquele dia em Shreveport. Ele disse: eu nunca tive vergonha de ser um homem negro. Deus me fez um homem negro e eu sou grato ao meu Criador por me ter feito dessa forma. Era dessa maneira que ele me queria. Mas, disse, hoje, ao ver o meu povo agindo da maneira que está agindo, então fico envergonhado de ser um homem negro. Deus abençoe o seu coração leal. Com certeza, que bem faria uma mulher branca desejar ter um filho com um homem de cor, formando um filho mulato. Não é sensato. Se Deus quis homens morenos, negros, brancos, seja qual for a cor que ele quis, esta é a criação de Deus. Essa é a maneira que ele quis. Isso ele deseja. Flores brancas, flores azuis. Deus é um Deus de variedade. Ele gosta de grandes montanhas, pequenos montes, desertos, planícies, branco, negro, baixo, gordo, indiferente. Deus é um Deus de variedade. Se eu fosse um homem de cor, ou um homem moreno, ou um homem amarelo, ou um homem vermelho, eu estaria igualmente feliz em relação a isto. Sim, Senhor, com certeza eu estaria. Esta é a maneira que o meu Criador me quis, e esta é a maneira que sou, correto. Porque o homem deseja falsificar qualquer coisa? Quando o homem entra nisso, ele arruma isso, deixa isto quieto da forma que Deus o fez. Deixe o homem ser o que ele é, pela graça de Deus. Deixe-o ser, mas ele tem que causar grandes confusões. Agora, causando tumulto e grandes desordens e tudo mais, através das nações e através do mundo, só porque ele quer empinar a sua cabeça para algo. Esta é a ignorância do homem. Isso é correto. Híbrido, novamente, em vez de deixar aquilo da maneira que Deus deseja, ele quer fazer do seu próprio modo. Ele tem que fazer algo a respeito disso.
Você sabe, ele tem que fazer para si próprio um nome, que Deus tenha misericórdia dele. É uma coisa lamentável, correto? Agora, a palavra de Deus disse a Eva, então Satanás se aproximou e admitiu que aquela parte da palavra estava correta, mas disse, com certeza esta outra parte não está certa. Agora, não é exatamente isto que alguns seminários teológicos ensinam hoje? Há um Deus, nós cremos em Jesus, claro, Ele é o Filho de Deus, eu creio nisto. Eu creio em sua aparição visível, mas agora, quanto a Ele ser um curador, ou toda aquela coisa de Espírito Santo, Veja, este é o mesmo híbrido. Crê em muitas coisas, mas em algumas coisas mais difíceis para a mente humana, então nessa ele não crê. Então o profeta diz, então ele é um híbrido, né? Porque ele não quer crer em toda a palavra. A Bíblia falou deles, disse que nos últimos dias eles seriam altivos, impetuosos. Não faz muito tempo, eu fui convidado para falar em uma escola aqui. E quando eles descobriram que eu tinha educação do 7º grau, disseram, não podemos colocá-lo diante de nossos estudantes. Eles não podiam colocar isso diante dos estudantes. Quão diferente foi de Paulo. Paulo disse, eu nunca cheguei a vós com sabedoria dos homens, palavras persuasivas, mas que a vossa fé, para que a vossa fé fosse edificada na sabedoria dos homens. Mas eu vim a vós no poder e demonstração do Espírito Santo, para que vossa fé pudesse se apoiar em Deus. Amém. Hoje, eles desejam formar uma escola educacional, lendo, escrevendo e fazendo tantas. Quando estou na África, no meio dos meus irmãos de cor, o que eles aprenderam? A ler e escrever e fazer contas. Eles não possuem nenhuma vocação para isto. Essa é a razão pela qual, quando eles veem um verdadeiro e real movimento de Deus no meio do povo, 30.000 aceitaram Cristo em apenas uma chamada de altar. Durban, África. Deixa eu ver a hora aqui. Já deu a hora certinho, 60 minutos. Vamos terminar o parágrafo, não é? Então, ele estava lá em Durban, África do Sul. Está ali nos registros. Vem, isto é correto. Bombay, Índia. Foram provavelmente 500.000 pessoas que estavam na reunião. É difícil dizer quantas foram de uma só vez. Não é lendo, escrevendo e fazendo contas. Você não leva as pessoas a Deus com isso. É o Evangelho. O Evangelho nunca vem somente com a palavra, mas através do poder e manifestação do Espírito Santo, disse Jesus. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. E é necessário, mais do que apenas ensinar umas palavras, se necessita da manifestação daquela palavra para fazer esses sinais seguirem. Isto é correto. Deus manifestando a si mesmo. Aleluia. Nós paramos aqui no parágrafo 54. E, se o Senhor permitir, prosseguiremos a partir do 55, não é? E agora nós já estamos em cima da hora ali, vamos parar e vamos orar, agradecer a Deus
e pedir que o Espírito Santo abra a mente, o coração, a alma de cada um para entender essas coisas que o profeta quer nos ensinar, não é? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esta mensagem de ensinamento através do teu profeta, Senhor. E agora eu peço que o Senhor fique com cada um dos irmãos, guarda de todos os males, dando a bênção e a paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos publicando os nossos cultos todas as terças e sábados, no horário das 18h45, aqui pelo nosso canal Tabernáculo SBO. E se você quiser estar conosco nas nossas reuniões na igreja presencial, não é? Você tem aí a descrição do vídeo com os endereços, tanto do Parque Shalom, em Campinas, como Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Então nós temos os nossos cultos, aí na descrição está especificado o endereço, horários e dias, tudo certinho aí, não é? Então fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.